Olá consumidor, olá consumidora. Hoje mais uma videodica aqui no seu canal Consumidor Bem Informado. Eu sou Carlos Rafael, professor advogado, e vamos falar sobre plano de saúde. Um tema bastante complexo, com muitas mensagens, muitas dúvidas dos consumidores, e nós vamos falar sobre 10 dicas. Bom, atendendo aí aos inúmeros e-mails e mensagens dos nossos consumidores, falando desse tema bastante complicado do nosso país, tema este, inúmeras reclamações, ações judiciais, vamos dar as dicas e orientações para que você contrate um plano de saúde, respeitando o que diz a legislação de defesa do consumidor, a lei 9.656 de 98 que rege os planos de saúde, inclusive aí falando sobre a nova resolução, a resolução 412 da ANS em relação ao cancelamento. Fique ligado nas dicas e fique bem atento aos seus direitos. Dica número 1, consumidor, quem escolhe o plano e a melhor forma de usar esse plano é você. Então atenção para isso, porque algumas seguradoras, algumas operadoras oferecem combinações diferentes. O que é isso, Carlos? Algumas operadoras colocam lá o plano ambulatorial com hospitalar, obstetrícia, ambulatorial com odontológico ou ainda o plano hospitalar e odontológico. Contudo, é você, consumidor, que vai escolher o mais adequado para você e sua família, independente se o plano é individual ou é coletivo. Dica número 2, fique atento à atuação geográfica, ou seja, a área em que o plano será coberto. Plano estadual, plano nacional. Então atenção a isso. Ao contratar um plano de saúde, preste muita atenção a esse item de cobertura do seu plano e às suas necessidades. Se você é uma pessoa que tem o costume de viajar bastante, sai do seu município, vai para outro estado, então atenção para isso. Os planos podem fazer cobertura municipal, estadual, nacional e até alguns casos o plano de cobertura internacional. Porém, quem não tem o hábito de viajar para o exterior, por exemplo, não deve contratar um plano internacional, até porque é um valor muito caro. Então, atente a essa observação, sempre perguntando ali na hora de contratar qual é a cobertura, se é um plano municipal, estadual ou nacional. Dica número 3, muita atenção com a negativa de cobertura. As operadoras não podem negar pedidos para a realização dos exames solicitados pelos médicos, desde que haja cobertura pelo plano contratado. Se o médico solicitou, não for credenciado para realizar o exame, mas o exame for coberto, o mesmo deve ser autorizado pelo seu plano. Dica número 4, o reajuste por idade e para maiores de 60 anos. Inclusive o Estatuto do Idoso já considera essa diferenciação de faixa etária após os 60 anos como prática abusiva, e se você está nessa faixa etária e houve uma diferença no seu plano de saúde, procure um advogado de sua confiança, defensoria pública, e isso é questionável judicialmente. Então muita atenção, os reajustes com base no fator de idade para quem completa ou tem mais de 60 anos é considerado abusivo. O consumidor deve sempre lutar pelos seus direitos. Dica número 5, cobrança para retorno de consulta. De acordo com a resolução 1958 de 2010, esse paciente que retorna para uma consulta não pode ser cobrado por esse retorno. Porém, cabe ao médico informar o prazo desse retorno. Então o profissional ele tem que fixar um prazo suficiente e deixando bem claro a este consumidor, a este paciente, que dentro daquele período, caso ele retorne, não será cobrado. Se o médico não prestar essa informação clara e precisa ao consumidor, ele não pode cobrar pelo retorno. E se você, consumidor, informado pelo seu médico, qual é o prazo do retorno e você passou desse período, você será cobrado e, portanto, essa cobrança não se torna uma cobrança abusiva. Acompanhe os próximos vídeos e fique muito bem informado sobre os seus direitos em relação a planos de saúde.